Glorificado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você tenha muita paz, alegria, saúde, bênçãos na sua vida e na sua família. Nós estamos iniciando mais uma transmissão. O pastor Estênio vai ministrar uma aula da escola bíblica, a escola bíblica da bênção, aquilo que ele faz todo domingo de manhã no Brás, das 7 da manhã. Agora você presta atenção, pega a sua revista para acompanhar. Mas antes disso eu quero orar por você, para que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Querido e amado Deus, eu oro nesta hora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a paz, a alegria, o amor, a saúde venha sobre esta pessoa. Que cada um receba a unção, a bênção, o refrigério e tenha harmonia no lar e força na saúde. Eu peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, que esta seja uma ministração de bênção e de vida para edificação. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, pastor Estênio, ministra a aula e eu volto daqui a pouco para orar com você e pela sua família. Deus te abençoa. Saúde, paz e prosperidade, queridos. Vamos na página 17, lição número 5 da nossa revista da Escola Bíblica. Vamos dar continuidade. Temos falado já sobre esse tema, né, já há algumas semanas. E vamos então à nossa lição, como foi nos dias de Noé. Vamos lá, para memorizar. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. E agora a leitura que nós vamos fazer juntos, né, que é chamada leitura em classe, nós vamos ler também esse texto, Mateus 24, só que do 37 ao 39. Vamos à leitura então? Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A nossa introdução. O Senhor Jesus usou os dias de Noé como símbolo dos dias finais, anteriores à sua volta. Logo devemos voltar às páginas do Gênesis e estudarmos a história deste patriarca e de como encontrava-se o mundo em seus dias, a fim de entendermos a lição que o mestre quis nos passar nesta parte do sermão profético. Então, queridos, Jesus, quando ele está ensinando, né, sobre a sua volta, sobre o final dos tempos, ele usa muitos exemplos. A gente já estudou alguns aqui nas nossas primeiras lições. Ele falou de dores de parto, né, ele falou sobre quando o templo fosse derrubado. Ele usou várias explicações, algumas alegorias, e aqui ele nos remete ao livro de Gênesis para falar conosco sobre como será o fim dos tempos, porque a questão do arrebatamento para nós é uma questão de uma preparação. Por quê? Porque nós temos que nos esforçar, lutar, crer, ficar firme na presença de Deus, porque nós almejamos o arrebatamento. Nós sabemos que uma coisa é certa, né? Que ou o crente é arrebatado ou ele vai morrer. Não tem outra maneira. Todas as pessoas morrem, né? Isso é natural da natureza humana. Então, nós aguardamos o Senhor com expectativa. Todas as gerações que vieram antes de nós também tiveram esse mesmo aguardo. E eles morreram, né? E foram encontrar-se com o Senhor. Estão aguardando o dia do retorno do Senhor, né? Que a Bíblia diz que haverá a ressurreição dos salvos e o arrebatamento da igreja. Mas toda geração
tem que ficar em expectativa. Nós também estamos em expectativa, aguardando a volta do Senhor. E o que nós estamos querendo mostrar para vocês com essas lições, o que o nosso apóstolo quer ensinar para a gente com o seu livro, né? Que muitos de vocês têm, se não têm, adquiram um livro, que ele é ainda mais completo do que a revista, é preparar a igreja para a volta do Senhor. Alguém fala, pastor, e se Jesus não voltar quando eu ainda estiver vivo, né, já tiver morrido? Irmão, o princípio é o mesmo, nós temos que estar preparados. Porque a questão não é o arrebatamento, a questão é estar preparado. Por quê? Porque se a pessoa morrer, ele vai ter um momento para encontrar-se com o Senhor. Se ele for arrebatado, também. Então, independente de quem morrer ou de quem for, ou de passar pelo arrebatamento, a grande questão é estarmos preparados. Por isso o Senhor nos dá alerta, dizendo o seguinte, olha, o tempo do fim está chegando, estejam cada vez mais preparados. E muitos sinais são ensinados. Nessa lição 5, nós estamos estudando o quê? Vamos começar a estudar o quê? Jesus faz uma comparação entre a maneira como os homens viviam na época de Noé, como os homens vivem hoje. Então a nossa lição hoje é baseada nessa comparação que o próprio Jesus fez a citação. Falou, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, no dia da vida do Filho do Homem. Então, a gente vai ter comparações da época de Noé para vermos como nós estamos vivendo hoje, para mostrar para você que o Senhor sim está às portas, tá ok? Vamos lá então, item 1 da nossa lição, violência e maldade. Então nós vamos ver aqui 3 itens que falam sobre a violência e a maldade que estão acontecendo em nossos dias, já estamos vendo esses sinais e que são semelhantes à época de Noé. Violência, item A, violência. A época que precedeu o dilúvio foi marcada pelo crescimento da maldade no coração do homem e suas práticas, Gênesis 6:5. Um dos primeiros frutos que se manifestou na história do homem foi a violência. Então o Senhor Jesus falou que na época da sua volta, nós teríamos características parecidas com a época de Noé. Então, uma característica é a violência e a maldade. Então nós vemos lá em Gênesis, na época de Noé, Gênesis capítulo 6, começa a narrativa, nós temos a narrativa de Noé. Então ali fala sobre violência. Então, queridos, a violência o tempo todo na TV, na internet, e então tem alguns jornais que são especialistas em mostrar a violência. Se você liga, fica uma matéria atrás de outra. Esses dias eu estava assistindo um jornal, liguei lá pela manhã, e ele ficou, acho que meia hora ou mais, mostrando cenas de violência, assalto, roubo, violência, mortes. Então a gente olha para aquilo, a gente fica até meio assustado, né? Porque o jornal mostra só isso. Sim, o jornal, no caso, esse jornal, quer mostrar isso, porque de certa forma isso dá audiência. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a violência existe. A que está nos jornais, a que não está nos jornais, a que está ao alcance das câmeras, a que não está ao alcance das câmeras, a violência está cada vez maior. O mundo fala de paz, o mundo fala de amor, o mundo fala, viva segundo o seu coração, enfim, o mundo está ensinando um monte de coisa, mas a violência não está diminuindo. Por quê? Porque o homem está cada vez se afastando mais de Deus. E a violência é uma das consequências desse afastamento do homem de Deus. Outro item aqui que é o B. A terra foi manchada pelo sangue de Abel. Nos primórdios da saga humana na terra, Gênesis 4:8, daí em diante, esta violência só foi aumentando e a terra foi se corrompendo por ela. A barbárie se generalizou. O que isso quer dizer, queridos? Que desde o assassinato de Abel, Caim matou Abel, história que todo mundo já ouviu falar. Mas aquilo abriu um precedente espiritual, né, para a terra, trouxe maldição para a terra, trouxe o mal, e a partir daquilo, os homens vêm se matando, né, individualmente, por discórdias, desentendimentos, por rixas,
por uma violência, por um roubo, para tentar tomar alguma coisa de alguém, seja violência por causa das guerras tão constantes. Nós já estudamos eleições anteriores, né? A quantidade de guerras que nós já tivemos no século XX foi muito maior do que em muitas outras épocas, né? Somadas, não tivemos tantas guerras como tivemos no século XX. O século XXI não é diferente, né? Apesar de estarmos falando só da pandemia nesse momento, as guerras continuam, né? E a violência e, consequentemente, morte. E a morte está aí. Terceiro item que nós temos aqui da letra C é a crueldade. A palavra hebraica shamak, que foi traduzida por violência, também significa crueldade. Podemos definir crueldade como um prazer de fazer o mal. O pecado traz a insensibilidade, mãe da crueldade. Dias de violência e maldade são marcas da proximidade do fim. Então nós vimos aqui violência, nós vimos a terra manchada pelo sangue de Abel, e agora vemos outra característica que é a crueldade. O ser humano tendo prazer de fazer o mal. Não fez alguma coisa para se defender, fez alguma coisa porque houve um momento de desentendimento. Não, a crueldade, a pessoa quer fazer, a pessoa tem prazer em fazer. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm o prazer de fazer e ainda eles filmam e colocam isso na internet. Existem sites, existem locais de procura em que existem cenas explícitas de violência, crueldade, violência, assassinatos, linchamentos, torturas. Esses dias eu vi uma imagem, né, que está correndo na internet nesses dias, e mostrando lá nos Estados Unidos pessoas agredindo orientais lá em Nova York. Porque aquela questão da Covid, veio da China, enfim, né? É a ignorância humana, sei lá, a perturbação, os demônios que atacam a mente da pessoa. O que tem a ver o coitado do chinês que está andando de metrô em Nova York com o problema do coronavírus? Mas os caras estavam agredindo, mostrou 2 cenas de agressão. Hoje em dia está com quase todos os lugares públicos, tem câmeras, né? Agredindo de graça, é uma crueldade, é uma maldade. O mundo está assim. Isso, para nós, é para a gente falar assim, ai meu Deus, e agora? É para a gente ficar atento. Essa foi o que Jesus chamou a atenção. Assim como nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando você vê essas coisas, é para você ficar atento. Jesus está voltando. Então essas características são as características muito próximas do que acontecia na época de Noé. Vamos ver então o item 2 aqui, diz assim, geração de vidas vazias. Mateus 24, 38, né? A gente leu um pedacinho, mas eu quero ler mais uma vez, para a gente refrescar a memória. Diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Né? Vamos lá então. Então a gente percebe que as pessoas não percebem. O tempo vai passando, a vida vazia, as pessoas fazem coisas sem sentido. Né? Fazem coisas que aparentemente lhe dão prazer, mas não são as coisas essenciais da vida. Quando o autor, né, escreve aqui que casavam e davam-se em casamento, o que ele queria dizer? As pessoas tocavam a vida normalmente, sem se preocupar com amanhã. Não tinha preocupação com amanhã. Não sei que está acontecendo uma coisa, não importa, vamos viver o momento. Eles queriam viver o momento. E o que nós temos visto hoje são as pessoas vivendo o presente, sem se preocupar com amanhã. Quais são as consequências dos seus atos? O que eu faço hoje vai ter consequências amanhã? Não estou meio preocupado com isso. Então o que eu faço? Eu vivo a minha vida do jeito que eu achar melhor. Né? O ensinamento dos nossos dias é siga o seu coração. E as pessoas esquecem que a Bíblia diz que enganou o seu coração do homem. Nós temos que seguir os princípios e os valores da palavra de Deus. Vamos ver então aqui os itens do ponto 2, geração de vidas vazias. A. Prioridades da vida. Comer, beber e se casar faz parte da vida de qualquer pessoa. Porém, o que o mestre procura chamar a atenção dos discípulos é para a questão das prioridades da vida. Ele está falando que eles viviam uma vida completamente voltada para o aqui e o agora. Tiago 4,14. Enquanto o homem não entender que fomos criados para a eternidade,
sua vida se resumirá em comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Então o que a gente percebe, irmãos? É o famoso aqui e agora. Eu não sei como vai ser minha vida amanhã, eu não sei se amanhã eu vou ter oportunidade, eu tenho que aproveitar, porque depois eu vou ficar mais velho, depois eu não sei o que vai ser da minha vida, quero viver agora. Né? Viver a vida no conceito dele sem arrependimentos, né? sem se preocupar com o que eu estou fazendo. Só que as pessoas esquecem que o que você faz hoje é uma semente para o futuro, para amanhã, depois de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui a muitos anos e também para a eternidade. Tudo que nós fazemos nessa vida tem reflexos diretos sobre o nosso futuro. Seja o futuro aqui na terra, porque a vez que o homem semear isso, ele também colherá, que o homem não deve zombar de Deus, né? E também para a eternidade. Por quê? Porque as nossas ações agora estão determinando quem nós somos. Seja através da morte ou através do arrebatamento, nós teremos que um dia nos encontrar diante do Senhor e prestar contas. Então, se Jesus voltar, os que estiverem com a vida na presença dele vão subir. Os que não estiverem vão ficar por aqui. Né? E aí a pressão vai ser grande. Você acha que hoje está difícil? A gente fala assim, né? O inferno é aqui. Né? Tem um cantor na década de 80 que cantou muito, fez muito sucesso, né? O Lulu Santos disse que o inferno é aqui, mas eu quero avisar para o Lulu Santos e para os fãs dele que o inferno não é aqui. Isso aqui não passa nem perto de inferno. O inferno, a Bíblia diz que lá o fogo não apaga, o bicho não para de comer, o tormento é eterno. Jesus deu um exemplo contando ali a parábola do rico e Lázaro, a história de rico e Lázaro, para ilustrar o sofrimento do rico ali. Então, isso não é uma metáfora, isso é real, o inferno é real. As consequências de uma vida sem Deus são reais. Então, você planta, você colhe. Mas as pessoas estão vivendo de uma forma como se não tivesse amanhã. O que isso serve para nós, pastor? Eu estou procurando servir a Deus. Amém. Mas serve para você ficar atento. Os sinais servem para nos alertar. Como um termômetro mostra a temperatura, o termômetro que está mostrando a temperatura da volta do Senhor está dizendo o seguinte, ó, a temperatura está subindo, está chegando na época do Senhor voltar. Vidas vazias, vidas sem propósito, pessoas que não têm mais as prioridades do reino de Deus. Isso tudo está acontecendo como sinal para nós ficarmos atentos. Vamos ver o item 2, do item 2, a letra B. Ser feliz. O índice de suicídio é cada vez maior entre aqueles que aparentemente têm tudo. Vivemos nos dias em que, a semelhança dos dias de Noé, as pessoas acreditam que ser feliz é uma questão de comer, beber, casar e dar-se em casamento. Então, outro princípio que as pessoas falam assim, eu quero ser feliz, que se dane o resto. Eu quero ser feliz, não importa o que as pessoas vão pensar. O importante é ser feliz. Quando nós falamos assim, olha, toma cuidado com isso. Esse tipo de vida é uma vida que desagrada a Deus. Mas as pessoas não querem abrir mão dos seus prazeres, da sua suposta felicidade, para viver uma vida de compromisso, para abrir mão, para fazer sacrifícios em prol do reino de Deus, de uma vida de compromisso com Deus. Jesus falou assim, aquele que quer me seguir, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, o que nós temos visto? É pessoas que não querem negar a si mesmo. Quer dizer, o que é negar a si mesmo? É abrir mão das suas vontades e buscar a vontade de Deus. Né? Como o Senhor disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles inverteram o texto. E eu estou falando não só de descrentes. Tem muito crente vivendo assim. Tem muitas pessoas que até estão frequentando as igrejas e estão vivendo assim. Eles inverteram as prioridades. Eles estão buscando primeiro o reino deles, o seu próprio interesse, e se sobrar um tempo, se der tempo, se eu tiver condição, eu vou à igreja, eu faço alguma coisa da igreja, se der tempo eu oro, se der tempo eu leio a Bíblia, se der tempo eu uso os meus dons para o reino de Deus. O importante agora é viver minha vida. Quando o termo que Gênesis fala e que Jesus está parafraseando, usando aqui também, é casar-se e dar-se em casamento. O que isso quer dizer? Que as pessoas estão tocando a vida, fazendo
aquilo que elas acham melhor. E o que nós vemos aqui, nesse item, é a questão da felicidade. As pessoas estão colocando felicidade em situações e coisas. E estão esquecendo que, segundo a palavra de Deus, a felicidade está em ser filho de Deus. Em viver uma vida em compromisso com essa sua posição de herdeiro do reino dos céus, de filho de Deus. As pessoas estão vivendo a sua vida como? De qualquer maneira, da maneira como elas querem, da maneira como elas gostam, né? E porque o conceito é, o importante é ser feliz. E eles entendem que viver a vontade de Deus é algo que não traz prazer, é algo que não nos faz bem. Mas tem um texto bíblico que me chama a atenção, em Romanos 12, diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você passa por um processo de renovar a sua mente, com a ajuda do Espírito Santo, você descobre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como assim, pastor? Você descobre que você pode servir a Deus, abrir mão dos valores desse mundo e ao mesmo tempo ser feliz. Ser feliz, pastor? Sim, ser feliz. O mundo ensina que felicidade está nessas coisas, mas elas são efêmeras, elas não têm o valor real, porque elas acabam, elas passam. Hoje a pessoa está feliz, amanhã não está mais. Na verdade, isso não é felicidade, são momentos de alegria. Felicidade é um estado, né? E as pessoas vivem momentos. Então, eu bebi, eu usei uma droga, eu estou praticando sexo livre, eu estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo de qualquer maneira, eu vivo momentos de suposto prazer, mas daqui a pouco aquilo passa, o efeito da bebida passa, da droga passa, a festa acaba e a pessoa volta para aquela pressão. Nós citamos aqui que nós vivemos uma época que está cheia de gente suicidando. Por que uma pessoa suicida? Porque ela desiste de viver. Ou você acha que a pessoa suicida porque ela fica, ai, como eu estou feliz, eu vou me matar. Não, é porque ela está infeliz, ela consegue viver com a própria vida, consigo mesmo. Então, o caminho do mundo não traz respostas nem felicidade. A verdadeira felicidade a pessoa só tem quando encontra o Senhor na sua vida e vive o propósito. Outro dia eu falava com vocês sobre esse ponto, né? E eu levantei uma questão até um pouco polêmica, vou usar assim, né? Que sempre se fala assim, né? A pessoa quando entrega a vida para Jesus se torna crente, ela fica feliz. Aí eu fiz uma pergunta para os irmãos da igreja, os irmãos que estavam lá vão lembrar do que eu falei, né? E eu perguntei, irmãos, todos os crentes que você conhece são felizes? E a resposta, claro, foi não. Mas, pastor, a pessoa aceitou Jesus, ela não é feliz? Irmãos, esse é o princípio da felicidade, né? Da transformação do novo nascimento. Mas o que torna uma pessoa feliz? Não é só o ato de aceitar Jesus, mas é aceitar Jesus e viver o propósito para o qual ela nasceu. Todos nós temos um propósito de vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a caminhar na direção desse propósito. Quando você começa a viver esse propósito, você está estabelecido no reino de Deus, você está servindo, você está amando, você está usando os seus dons, você está servindo o reino, servindo o próximo. O que acontece? Aí sim você se torna uma pessoa feliz. Por quê? Porque você encontrou o sentido para qual você nasceu. Então, o primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Agora, a minha caminhada é em direção à vontade de Deus para a minha vida. Antes, quando eu não era cristão, eu não entendia isso. Eu vivia para mim mesmo ou para outras pessoas. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, né, como diz o termo que eu citei agora há pouco, eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, sigo o meu propósito, vou obedecer. Quando eu falo cruz, as pessoas entendem naturalmente, quase que automaticamente, sofrimento. Mas a cruz para Jesus era o propósito. Ele veio para morrer na cruz para salvar a humanidade. Cada um de nós tem um propósito de vida. Então, tomar a cruz significa encontrar o propósito de vida e caminhar em direção a ele. Se você viver o propósito de vida, você vai ser feliz. Esse é o princípio da felicidade. Entregar a vida para Jesus e caminhar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então, caminhando um pouco mais aqui, o item 3 da nossa lição. Né? Uma era de indefinição. Gênesis 6:2. Casamentos mistos. Antes do dilúvio, houve uma mistura pelo casamento que não deveria ter existido.
houve uma união do santo com o profano, que contaminou uma raça. Isto aponta para outro sinal do fim dos tempos. O fim dos dias será marcado por casamentos, por misturas, por alianças feitas entre o povo de Deus e as filhas dos homens, que farão com que os frutos anômalos sejam gerados. Gênesis 6:4. Então, uma era de indefinição. O que eu falo quando eu falo de indefinição? Lógico, é o oposto, né, de definir. Quer dizer, cada um faz o que quer, não tem nada definido. Eu quero ser assim, eu sou. Eu quero fazer isso, eu faço. Né? É o lema, siga o seu coração. É importante ser feliz. Você não está prejudicando ninguém, você não está fazendo mal para ninguém. O importante é amar. Né? Não é assim que eles estão apregoando na TV, na internet, essa turma que ensina, que são dão princípios, valores, que falam na TV, que são os influencers, estão dizendo isso. Viva a sua vida, faça o que você quiser. Né? Então não há uma definição, porque na Bíblia a Bíblia diz assim, essa maneira desse jeito, isso aqui é desse jeito, o Espírito Santo testifica isso em nós. Mas para essa geração não, faz o que quiser, não tem definição nenhuma. O homem, eu não nasci, eu sou homem, mas dentro de mim eu nasci mulher. Eu sou mulher, mas desde pequeno eu sentia que eu era um homem, né? E aí a pessoa assume uma outra identidade que não é sua. Né? Por quê? Porque não existe mais definição de nada. Agora estão querendo inventar novos termos, na verdade já inventaram, estão querendo forçar isso na cabeça, principalmente das crianças. Né? Em vez de chamar, quando você fala de uma pessoa, ele, o homem, ela, a mulher. E agora eles querem usar o termo elo para dizer para as pessoas, porque é o seguinte, e se ele não é ele? E se ela não é ela? Então vamos usar o termo elo. Elo, apontar para alguém, elo fez tal coisa. Gente, até a língua os caras estão querendo mudar para poder proteger as minorias, né? Para poder dizer, não, agora tem que ser assim, para respeitar as diferenças. Então, o mundo está se moldando ao que é errado e não ao que é certo. Está perdendo os valores. Há uma indefinição. Ninguém sabe o que é certo, ninguém sabe o que é errado. Há uma indefinição. No texto que nós vemos aqui, fala dos casamentos mistos. O que isso quer dizer? Está chamando a atenção para a gente sobre o quê? Sobre a mistura. A mistura que está havendo. Nós estamos vendo hoje muitos crentes que os princípios que ele vive são misturados com o mundo, com os valores do mundo. Então, às vezes, você está pregando alguma coisa na igreja, você vê algumas pessoas de cara feia. Né? Por quê? Porque a filosofia de vida, a sua opção, as suas escolhas, não condizem com o que nós, pastores ou líderes, estamos ensinando lá. A gente abre a Bíblia, começa a ler, começa a falar, como eu estou aqui compartilhando com vocês alguns princípios da palavra de Deus através da escola bíblica. Alguém faz uma cara feia. Depois tem gente que fica lá com cara de paisagem. Aí quando ele sai, ele comenta com alguém da família, ou com um amigo, ou com um conhecido. Né? Hoje nós estamos com a mania do Zap. E eu mesmo já presenciei numa igreja que eu estava lá no fundo da igreja, estava tendo uma reunião, e aí o pastor falou alguma coisa assim meio estranha, não vou citar o caso, né? Estranho assim, né? Diferente, e eu percebi na hora a reação de duas pessoas na igreja. Um estava bem perto de mim, não estava me vendo, ele estava com o celular na reunião, vou levantar o meu que está com o texto bíblico aqui, né? Ele já na hora, mandou um zap, e aí eu percebi que aí o outro lá do outro lado da igreja, lá na frente, lá uns 10 bancos para frente, estava lá com o zap também, deu uma olhadinha para trás assim para ele, né? E os dois deram uma risadinha e tal. Quer dizer, eles estavam entre eles comentando o que o pastor havia falado. Então a coisa hoje está desse jeito. Então, quando fala desse casamento misto, não está falando só de um casamento no sentido literal, mas é a mistura de princípios, de valores. Né? Hoje, você lê a Bíblia, as pessoas questionam a Bíblia. Né? Tivemos um absurdo há pouco tempo que alguém diz assim, de um pastor dizer, vamos atualizar a Bíblia.
A coisa está tão feia que até esses pastores estão dizendo que precisa atualizar a Bíblia. Atualizar para quê? Para poder caber o quê? Essa indefinição que o mundo... É como se você abrisse para poder colocar mais. Então pode ser, eu não sei, pode ser isso, pode ser aquilo. Então a gente abre tudo, cada um é o que quiser. Se cada um for o que quiser, não precisa mais de Bíblia, não precisa de igreja, não precisa de nada. Por quê? Porque a pessoa vive a sua própria vida. A igreja, a Bíblia nos dão princípios e valores no lugar onde você congrega, onde você é ensinado, onde você é ministrado, onde você é cuidado, para que você viva segundo os valores da palavra de Deus. Estão querendo interferir até nos princípios que nós, cristãos, pastores e líderes, como nós cuidamos da igreja. Estão querendo proibir certas coisas que nós estamos ensinando. Querem proibir. Querem que certos textos da Bíblia sejam proibidos. E de preferência, proibir a Bíblia toda. Então você vê o quê? Que eles estão tentando interferir para ter uma mistura. Misturar o quê? O santo com o profano. A gente já sabe onde vai dar. Ah, pastor, mas o santo não é mais poderoso? O de Deus não é mais forte? Irmãos, a Bíblia diz que Deus é santo, ele não vai se misturar. O que é de Deus é Deus. Deus não abre mão, Deus não vai negociar os seus valores. E nós que somos cristãos também não podemos negociar esses valores. Então você vai vendo o quê? Quando você vai ouvindo o que a gente está conversando aqui, você vai pensando assim, o mundo está assim. Jesus falou que a vida dele seria como nos dias de Noé. E os dias de Noé estavam assim. Isso quer dizer o que para nós? Jesus está às portas. Vamos ver então o item B aqui, ó. Julgo desigual. Primeiramente, isso acontece na forma mais literal, quando rapazes e moças, filhos de Deus, achando mais interessantes os filhos e as filhas dos homens, vão à procura deles e entram em julgo desigual com os incrédulos, segundo Coríntios 6,14. Irmãos, como pastores, vou falar aqui na nossa posição como pastor, qual de nós, pastores, nunca teve que atender um jovem ou um irmão, uma irmã da igreja, vindo contar uma suposta bênção para nós e dizer o seguinte: pastor, Deus me deu uma bênção, achei um rapaz, achei uma moça, achei um homem, achei uma mulher, né? E a gente fala, amém, conta mais, né? A pessoa começa a falar, ou então de vez em quando as pessoas trazem pessoalmente, né, a bênção. Eu fico até com medo para mim, falar, pastor, eu quero apresentar a minha bênção, Jesus, né? É difícil, irmão. Tem hora que é difícil você manter uma postura, né? Fazer uma cara de paisagem para você não... Porque você bateu hoje, já viu na hora que não é bênção. Tem casos que não, tem casos que você tem que conversar, saber quem é. E essa famosa bênção não é bênção, é maldição. É casamento que a gente sabe que é julgo desigual, é namoro que é julgo desigual. A gente sabe que no começo, quando tudo é amor, é aquela paixão, o que acontece? Na paixão as pessoas fazem tudo para agradar, a gente sabe como é que funciona. Depois as pessoas com o tempo vão manifestando a sua personalidade, o seu jeito de ser. No começo a pessoa até arrisca vir às vezes na igreja com você, a pessoa até permite algumas coisas, mas aí a coisa começa a avançar. Alguns até antes do casamento, outros depois do casamento já não vão mais, já não querem participar mais, já não querem mais estar juntos. E chegam a alguns casos que nós conhecemos que proíbem a outra pessoa de ir na igreja. Né? E aí você tem que conviver, você tem que dividir princípios e valores diferentes. Como é que a gente administra dinheiro? A gente que é servo de Deus. Quais são as nossas prioridades? Aí num casamento, se a pessoa tem outra prioridade com o dinheiro, a gente vai ter problema. A maneira de criar filhos, a maneira de conduzir os negócios, a maneira de lidar com a família, os valores, os princípios. Se não é de Deus, é julgo desigual, a gente já sabe que vai dar problema. Aí, pastor, mas misericórdia, isso está acontecendo tanto, pastor. Né? Aí vem a famosa frase que a gente ouve, olha, eu vou dizer uma coisa para você, desde que eu estou na igreja, e este ano, agora no mês de julho, completa 40 anos que eu fui batizado, dia 21 de julho, vai completar 40 anos, 21 de julho de 81, quando eu fui batizado, e agora esse ano, com a graça de Deus, completo 40 anos de batizado. Desde novo, eu comecei com 13 anos na igreja, eu era adolescente. Eu ouço essa conversa, principalmente da parte das mulheres.
mas não tem homem nessa igreja. A gente sabe, a igreja sempre tem mais mulher do que homem, isso é normal. Sempre foi assim. Né? E não tem homem nessa igreja. Né? Aí vai buscar em outro lugar, só Deus sabe aonde. E às vezes tem muitas mulheres, os rapazes vão buscar outra menina, que não é da igreja. Então acontece muito isso, e não é de hoje. Mas o que está... Então qual é a questão de hoje, pastor? A questão de hoje é que está mais... Antigamente as pessoas tinham mais respeito, mais temor, ouviam mais. Hoje em dia não. Tem gente que nem pede uma oração, nem pede um conselho mais. Antigamente as pessoas vinham, às vezes até com medo, para trazer a pessoa para um atendimento, para uma conversa, apresentar para o pastor, apresentar para aquela pessoa que está procurando aconselhá-lo, né? Que é normal isso. A gente fala, querendo controlar a minha vida. Não, irmãos, a gente está querendo te ajudar. Ninguém quer controlar a sua vida. Né? Nós queremos que você siga os princípios, os valores que nós queremos e que nós seguimos para nós. Ninguém está querendo que você siga alguma coisa que nós não seguimos. Nós caminhamos nesse caminho primeiro. Né? Então, é o meu princípio. Eu também fui solteiro. Eu fui solteiro há muito tempo. Eu casei já quando eu ia fazer 45 anos. Então, eu vivi aí quase 30 anos na igreja sendo solteiro. Então, quando eu fui escolher alguém que tinha princípios e valores da palavra de Deus. Eu também passei pela mesma situação que muitos jovens vivem hoje. Eu não estou pedindo para vocês fazerem alguma coisa que eu não fiz. Ou nós, pastores, pedimos alguma coisa que nós não fizemos. Nós cremos nisso. Nós vivemos isso. Então, o que nós temos visto hoje é que uma grande parte nem conselho pede mais. O negócio dele é fazer o que ele quer. Nós vimos aqui uma era de indefinição, um julgo desigual. E isso vai trazer consequências. Está acontecendo demais isso. E isso mostra para a gente o quê? Que o Senhor está voltando. Então vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Diz assim, ó, alianças erradas. O item C, gigantes intelectuais. O pior, porém, é quando a igreja começa a fazer alianças com o mundo através de adotar seus princípios. Nos púlpitos são pregadas filosofias, autoajuda e sociologia. Isso vai gerando gigantes intelectuais, mas que não conhecem a sabedoria que vem do alto, dispensada aos pequeninos. Então, irmãos, veja que coisa que nós estamos mostrando aqui para você. Olha só. Nós estamos olhando esse conceito no paralelo com Gênesis, com o dilúvio. O dilúvio fala que pelo encontro e pelo relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram anomalias, nasceram gigantes, que não era normal. Agora o paralelo para nós aqui, né? O nosso apóstolo está colocando o quê? Gigantes intelectuais. Isso é formado através de quê? O que é um gigante intelectual? É uma pessoa que tem a cabeça grande, o corpo grande? Não. É um cabeção? Não, não é isso não. O gigante intelectual são pessoas que sabem muito, mas sabem segundo os valores desse mundo. Né? Aqui diz, o pior, porém, é quando a igreja começa a fazer alianças com o mundo através de adotar seus princípios. O que isso quer dizer? Estratégias, muitas vezes, de marketing, abordagens, técnicas de persuasão estão sendo utilizadas em muitas igrejas. Princípios que não são princípios bíblicos, estão querendo aplicar na Bíblia. Então, são pregações em que o objetivo é enaltecer o homem, que é chamado humanismo. Isso está muito forte em muitos púlpitos. Né? O humanismo, o valor do homem, você é isso, você é aquilo outro. Aí pegam versículos isolados da Bíblia e fazem o quê? E citam. Jesus falou, vós sois Deus, mas aí ele pega aquele versículo fora do contexto e cita lá, tá vendo? Você nasceu para isso, você nasceu para aquilo outro. Lógico, nós sempre pregamos palavras de fé, de motivação. É claro, irmãos. Há momento de uma doutrina, há momento de uma exortação e há momento também de palavra de fé. Né? Mas, irmãos, não é isso que nós estamos falando de princípios baseados em filosofias humanas. É autoajuda. Né? Você consegue, se você fizer isso, se você fizer aquilo outro. Né? Aí você percebe que Deus está sendo excluído da vida do homem. Você percebe o quê? Que se a pessoa fizer aquele passo a passo, está sendo pregado naquele lugar, ele vai ter sucesso. Mas peraí, Deus, essa história. Eu não preciso ter mudança de vida,
e não preciso trabalhar o meu caráter com a ajuda do Espírito Santo, não preciso produzir frutos do Espírito, não precisa de nada disso, não. O importante é você seguir os passos e você ter fé. Então eles fazem uma mescla. Em nome de Jesus, o nome de Jesus é uma palavra mágica. Se você fizer aquilo outro, e você orar em nome de Jesus, se você visualizar isso pela fé, aí cita Abraão, que olhou para as estrelas do céu, tiram o texto fora de contexto e fazem umas coisas meio nova era na igreja, uns princípios meio esquisitos. Isso é o que? São gigantes intelectuais. É muito conhecimento, é muita informação. Igrejas que as pessoas falam bonito, que tem projetos maravilhosos, mas cadê a Bíblia? Cadê os princípios da palavra? Passam por cima de um monte de princípios, valores, e fixam em algum. E aí quando alguém fala alguma coisa, aí eles apontam para algumas áreas e falam, vocês são assim, vocês são assim. Né? Nos lembra, sabe o quê? Quando Jesus confrontava os fariseus, né? E porque eles faziam o quê? Eles focavam em alguns pontos de uma forma deturpada e esqueciam o principal, os valores da palavra de Deus. Eles foram para eles assim, vocês engolem um camelo e comem um mosquito. É o que nós temos visto muito hoje em dia. Quer dizer, a igreja de vocês, eles não são assim. Lá, vocês fazem assim. É um exagero, não precisa disso. Para que falar isso? Aí as pessoas estão vendo uma vida de prostituição, de pecado, de homossexualismo, uma vida toda deturpada. Aí eles apontam para nós, porque talvez nós sejamos pessoas mais simples, ou porque a gente não tenha uma capacidade de organização tão bom como o fulano de tal. Quer dizer, o que é mais importante? É obedecer a palavra de Deus ou ter princípios empresariais para dirigir a igreja? Onde nós estamos vivendo? Que igreja é essa que nós queremos? Para nós. Isso são gigantes intelectuais. Assim como tinha naquela época, a igreja em muitos lugares está vivendo esse princípio, em que o conhecimento humano está sendo misturado ao conhecimento de Deus e transformando num gigante. Quer dizer, não é nem de Deus, nem totalmente do mundo. É uma anomalia, é uma aberração. E isso não é igreja. Tá? Então, esses sinais estão mostrando que o Senhor está voltando. Jesus quem falou. Quando vocês virem essas coisas, quando você perceber isso, eu estou voltando. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, como aconteceu naquela época, o sinal para nós seria, se começar a acontecer agora, eu estou voltando. E nós estamos mostrando aqui na palavra de Deus que já está acontecendo. Jesus está voltando. Estou repetindo isso para você não esquecer. Letra D. Alianças erradas. Com a política também tem feito seu papel em gerar rabos presos gigantes. Quantos líderes de denominações já tiveram suas vozes proféticas caladas por causa de alianças políticas em troca de favores, cargos ou dinheiro? Então, irmãos, aqui está falando também que muitas das pessoas se vendem em troca de algum benefício, seja isso numa grande escala, numa menor escala. Seja numa escala de uma organização ou na escala individual. Para ter algum benefício, eu faço uma aliança errada, eu acabo passando a mão na cabeça de quem está errado, eu acabo concordando com certas coisas. Nós temos visto o quê? Igrejas que mudaram totalmente para poder ter benefícios pessoais, para ter favores, seja de governo, ou seja de político, ou seja, enfim, de grupos empresariais, mudaram. Irmãos, nós não podemos nos vender, seja corporativamente no sentido de uma instituição, ou no sentido individual. Não podemos fazer isso. Essas alianças que nós temos visto, alguém cita, comenta, mas no caso fulano de tal, aquele outro. Irmãos, isso é para a gente ficar atento. Jesus está voltando. Alianças erradas. Alianças com aqueles que não têm nada de Deus para oferecer para nós. Pelo contrário, vão deturpar, vão nos roubar, vão nos tirar da presença de Jesus, vão contaminar a nossa fé e a nossa doutrina. Então nós não podemos aceitar isso. E para finalizar aqui, nós temos no item 4, que fala de dias de advertência, aí na página 18. Diz assim, letra A, o pregador da justiça. Pedro nos diz que Noé foi pregador da justiça, segundo Pedro 2,5. A Bíblia, na linguagem de hoje, NTLH, traduz esse versículo dizendo que ele anunciava que todos deveriam obedecer a Deus, enquanto construía a arca. Noé anunciava o juízo que se avizinhava e a maneira de escapar dele. A arca era a única maneira de se livrar da morte que levaria a todos que nela não estivessem.
ela era um tipo da salvação através do Senhor Jesus. Não é sem motivo que ele está entre os primeiros na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, 7. Nada demovia Noé da certeza de que aquilo que Deus falou iria acontecer, independente das probabilidades. Então, outra característica também, para nós, que nós devemos viver um tempo de advertência, dias de advertência. O pregador da justiça. E essa deve ser a nossa referência. Nós não podemos baixar a cabeça e deixar de pregar. Noé, na sua época, enquanto ele construía a arca, ele ia pregando, ele ia anunciando. As pessoas olhavam, achavam engraçado, achavam divertido, achavam que Noé estava ficando doido, porque quem ia construir um barco no seco? Né? Um barco gigante como aquele não tinha nem como levar. Se fosse um botezinho, um barquinho, sei lá, colocavam em cima, uns animais puxavam, enfim, dava para fazer alguma coisa. Mas como é que um barco gigante, um transatlântico daquele, parado no seco, poderia se mover dali? Então, Noé, ele era motivo de piada, de brincadeira. Ele era um cara, sei lá, doido. Ele pregava e falava que as pessoas estavam vivendo uma vida errada. Ele falava, vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar para Deus. Deus não está feliz com isso. Vocês estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar uma destruição para a terra. Ele construindo a arca e pregando. Irmãos, nos nossos dias, a nossa tarefa, vou usar um termo aqui, tá? Não me levem a mal, porque a gente sabe que a igreja não salva. Tá? Não é ser da igreja que traz salvação, é crer em Jesus. Mas a igreja é um lugar onde se abriga as pessoas, porque a arca também é um lugar que Deus fez para receber as pessoas que se arrependessem. No caso, só foi a família de Noé, né? Mas a igreja também é um local para as pessoas que se arrependem, querem fazer a coisa certa, querem viver na presença de Deus, querem fazer. Então, a igreja está sendo construída passo a passo, dia a dia. Nós estamos lá construindo, fazendo a igreja, né? Não falo do templo, mas falo do grupo de pessoas. Estão ali aprendendo, estão ouvindo, estão buscando a Deus, estão aprendendo. Então, esse princípio que nós estamos ali pregando, convidando as pessoas para vir, né? Muitas pessoas que nos ouvem agora são líderes, eles convidam as pessoas para ir à célula, depois para ir também para uma reunião no lar, para vir à igreja, participar, seja de uma reunião, uma celebração, enfim, um encontro, alguma coisa que está acontecendo, trazendo as pessoas. Mas muitas pessoas para quais nós falamos sobre o amor de Deus estão dizendo que nós somos loucos. Nós estamos vivendo fora do nosso tempo, falando uma coisa que não tem nada a ver. Igreja, para quê? Né? A igreja está sofrendo uma grande pressão nos dias da pandemia. Para que a igreja funcionar? Não precisa a igreja funcionar. Para quê? Isso é dispensável. Né? Alguns ficam dizendo que nós estamos ajudando a disseminar coisas erradas. E não estamos, irmãos. Não estamos de forma alguma. Então precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós estamos vivendo dias de advertência. E nós precisamos ser pregadores da justiça. Quando a gente está vendo tudo que está acontecendo, nós não podemos parar de pregar. Nós temos que aumentar com mais intensidade a nossa evangelização, a nossa pregação, a nossa palavra, a nossa intercessão, a nossa oração, a nossa vida de santidade. Vai destoar do mundo, vamos parecer uns ETs. É verdade, nós somos ETs, nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo, somos extraterrestres, nós não somos desse mundo mesmo. Não se preocupe com isso. Tá? Porque alguém vai falar mal, alguém vai fazer piada, alguém vai nos perseguir. Jesus falou que tudo isso iria acontecer, mas alguém vai ouvir, alguém vai se converter. Adianta, pastor? Adiantou pra gente. Como nós vivíamos, como a nossa família vivia antes de alguém ter a ousadia de pregar a justiça do reino dos céus para nós. Alguém ensinou para nós, alguém nos desafiou, alguém cuidou de nós, alguém teve paciência conosco, e por isso nós estamos aqui hoje. Então você também precisa ser um pregador da justiça de Deus. É o desafio que nós temos antes da volta do Senhor Jesus. Querer pregar depois que Jesus voltou não adianta mais. Agora é a hora. Esse é o tempo. Tá? Item B. Noé pregou com a sua vida. Gênesis 6:9. Isso é a marca de um crente vencedor. Manter a santidade e a comunhão no meio de uma geração corrupta. Noé não tinha uma Bíblia para ler, uma igreja para ir, nem irmãos para apoiar em sua fé. No entanto, ele caminhou de forma santa num período de tantas trevas espirituais como aqueles à semelhança do seu bisavô Enoque. Sua vida era alimentada por uma profunda comunhão com Deus,
Sobre os dois é dito que eles andaram com Deus. Gênesis 5, 24 e Gênesis 6, verso 9. Então, outra coisa importante para nós, que a nossa pregação também não seja uma pregação só de palavras, mas seja uma pregação de vida. De vida. Que nós não tenhamos só um discurso sobre Deus, uma vida, um compromisso, santificação, mas que as pessoas primeiro possam ver em nós que nós tivemos a nossa vida transformada. O nosso testemunho pessoal é muito importante. E o nosso testemunho de vida também é. Porque quando eu falo alguma coisa, principalmente para pessoas que convivem comigo, que moram perto de mim, que me conhecem, que trabalham comigo, que estudam comigo, ou são da minha família, se eu digo uma coisa que não é verdade, na hora eles percebem. A minha pregação não tem sentido. Ela é vazia. Eu causo um efeito contrário. Eu lembro uma vez que eu conversava com uma jovem senhora, falando do amor de Deus para ela. Ela falou assim, eu prefiro viver da minha vida assim mesmo. Falei, mas olha, fulano, assim. Fui argumentando, falei assim, ó, pra ser igual uma prima minha, que vai na igreja, é assim, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, eu prefiro, porque eu prefiro ser do jeito que eu sou, pelo menos todo mundo sabe do jeito que eu sou, não fico fingindo. Então, às vezes, mau testemunho tem causado destruição em muitos lares. Por quê? Porque a pessoa não tem poder para pregar, porque a vida dela é errada. Então, a primeira transformação é a transformação pessoal. A nossa vida tem que ser mudada. O nosso testemunho de vida, não só o testemunho que nós contamos, da bênção que recebemos, da transformação, mas o nosso testemunho do dia a dia de vida é muito importante. É muito importante, porque as pessoas, principalmente as que nos conhecem, elas vão saber se é verdade o que eu estou falando ou não, porque elas observam a nossa vida. Os descrentes nos observam o tempo todo. Então nós temos que ter coerência com aquilo, a nossa vida com aquilo que nós pregamos. Não podemos ser, como Jesus usava o termo, né, para os fariseus, sepulcro caiado, por fora é bonito, arrumado, e por dentro está cheio de morte. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que levam vida. Nossa vida tem que ser uma referência, que as pessoas olhem para nós e falem assim, puxa, eu queria ser como aquela pessoa, eu queria ser abençoado, eu queria ser feliz como aquela pessoa. Quando nós falarmos do amor de Deus para as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Por isso que essa época que a gente citou anteriormente, que essa vida de indefinição não funciona. Porque se você não for uma pessoa de verdadeiro compromisso com Deus, a sua palavra não tem poder. Então nós precisamos viver uma vida de compromisso, de oração, de santificação, de obediência, viver o nosso propósito de vida, porque daí a nossa pregação, o nosso trabalho vai ter muito mais resultado. E para finalizar a nossa lição aqui, o item C diz assim, ó, mais 7 dias. Deus ordenou que Noé e sua família entrassem na arca e ainda esperou 7 dias para mandar o dilúvio. Gênesis 7, o verso 1 e o verso 10. Por 7 dias a porta da arca ficou aberta, à disposição de quem quisesse entrar. Isso mostra o quanto Deus ainda esperava uma resposta do homem. Porém, essa resposta não veio. Tendo acabado todos os recursos, o Senhor fechou a porta. Gênesis 7, 16. Irmãos, nós cremos que nós estamos vivendo esses últimos 7 dias. Quando Deus estava tudo pronto, a arca estava pronta. Tudo que precisava para a arca estava preparado, os alimentos para os animais já estavam lá dentro, Deus já tinha trazido os animais, estava tudo pronto, era só fechar a porta para poder mandar o dilúvio. Mas Deus esperou ainda mais 7 dias. Por que Deus esperou mais 7 dias? Porque essa é a misericórdia de Deus. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, nós estamos vivendo uma época dessa misericórdia, mas a porta está para fechar. Está tudo pronto, os sinais mostram que está tudo pronto. A gente começa a olhar e perceber, a gente vai estudar muito mais ainda, né, para você se aprofundar mais, mas nós já podemos ver que tem tudo certo. O mundo está sendo conduzido, tudo está sendo preparado para o Senhor Jesus voltar. Ele pode voltar a qualquer hora. Então estamos vivendo um tempo de misericórdia. Se você está firme, fique mais firme ainda. Se você que está me ouvindo agora, talvez você está me assistindo pela TV, com a sua família, na sua casa, talvez você se afastou da fé e por algum motivo você deixou, seja qual for o motivo, me desentendi com fulano, não concordo com isso, com aquilo outro, igreja é isso, igreja é aquilo, irmão fulano de tal é isso, não importa qual for o motivo, eu quero dizer uma coisa para você.
Se Jesus voltar, você fica. Viu? Se você morrer, o seu caminho não vai ser o caminho para Deus. Infelizmente, não quero te dar notícia triste, mas sou obrigado a falar. Por quê? Porque você não está na presença de Deus. É hora de você se arrepender e voltar para Jesus. Se você falar, pastor, eu nunca fui para uma igreja, eu estou assistindo aqui porque a minha família assiste, eu gosto, eu quero dizer uma coisa para você. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus de verdade. Abre o seu coração, convide Jesus para entrar no seu coração. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer também na reunião, num grupo ou na igreja, não importa. Você precisa entregar a sua vida para Jesus e começar a viver o propósito de Deus que eu citei anteriormente. Para que você seja uma pessoa feliz, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você seja daqueles que vão viver a gloriosa volta do Senhor. Para que você possa viver as bênçãos que a Bíblia promete para você e não as maldições. Eu quero encerrar minha palavra lendo aqui a nossa conclusão. Como disse Charles Spurgeon, quando Jesus voltar, encontrará muitos despreparados, como estavam os antediluvianos, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Ainda assim, em ambos os casos, os pecadores tiveram muitos alertas. Então, assim como aqueles que precederam o dilúvio, deixaram a coisa correr solta e se perderam. Muitos hoje estão deixando a coisa correr solta. Que você que está me ouvindo agora não seja uma dessas pessoas. Vamos orar, eu quero convidar o bispo para fazer essa oração e pedir para que Jesus seja nos fortalecendo. Quem está firme, ficar mais firme. Quem está afastado, volte. E quem não entregou a sua vida para o Senhor, que possa fazê-lo agora em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos nesta hora. Querido Senhor Jesus, o teu servo leu e explicou a palavra da escola bíblica hoje. Eu sei que alguém está nos assistindo e ouvindo esta palavra. Alguém precisa de restauração na família, reativar o ato conjugal. Alguém precisa de reharmonizar a família, porque o inimigo tem agido terrivelmente para trazer traumas, separação, infelicidade, enfermidades, opressões físicas e espirituais. Mas eu peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão saradora agora, que esta pessoa receba saúde, receba libertação, que todo espírito de confusão sai desta casa, sai desta família, e esta pessoa tenha uma experiência de vida, de comunhão e de renovo com o Senhor. Eu peço isso, meu Deus, em nome de Jesus e para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. A lição foi ministrada. Espero que você tenha o livro do apóstolo, que é o livro que trata da igreja triunfante no princípio de dores, que tem como título Ele Vem. E essa lição que o pastor Estênio ministrou hoje, a lição 5, também está no capítulo 5 do livro. Leia o capítulo 5. Ouça de novo esta palavra, que você vai ser muito edificado. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Fiquem em paz. Aleluia, Jesus.